Olá, bem-vindo ao canal. Hoje vamos analisar os resultados da Simprop e Tech do terceiro trimestre de 2025, usando como base o relatório oficial que a própria companhia divulgou. E olha, a história que esses números contam é a de uma empresa em plena metamorfose. Ela está, aos poucos, trocando uma pele antiga de shoppings e prédios corporativos. E isso, por uma nova muito mais focada em galpões logísticos. Exatamente. E a nossa missão aqui é entender como esta grande transformação está aparecendo nos resultados, com todos os seus pontos fortes e, claro, também os seus desafios. Vamos começar pelo que mais chama a atenção de forma positiva. Olhando os números, o que salta aos olhos é a rentabilidade. O lucro líquido ajustado deu um salto de quase 160% em relação ao ano passado. É um número, assim, impressionante. É impressionante. Mas a palavra-chave aqui é ajustado, né? O que exatamente esse ajuste nos revela sobre a saúde da empresa? Olha, esse é o ponto fundamental para entender assim hoje. O termo ajustado significa que a gente está limpando a foto, tirando da frente os efeitos que não se repetem, como uma grande venda de um prédio, por exemplo. Ah, entendi. Isso permite ver o motor da empresa, a operação do dia a dia. E o que a gente vê é que esse motor está funcionando muito bem. O lucro de 16,3 milhões de reais vem daí. Então não foi um ganho de papel, foi dinheiro entrando pela atividade principal da empresa mesmo. Exatamente. E a melhor métrica para ver isso no setor imobiliário é o FFO, que basicamente mede a geração de caixa das operações. E o FFO ajustado da SIM também disparou, subiu quase 120%, chegando a 20 milhões de reais. Nossa, Ou seja, a capacidade da empresa de gerar caixa com seus aluguéis e operações está muito mais forte do que há um ano. É um sinal claro de eficiência e saúde operacional. Algo que me chamou a atenção foi a receita recorrente, que cresceu. Em um cenário econômico que ainda tem seus desafios, como eles conseguiram isso? Então, Foi só reajuste de aluguel ou tem algo mais acontecendo? é uma combinação de fatores. A receita recorrente, que é tipo o coração do negócio, cresceu 4,3%, chegando a 61,3 milhões de reais. Isso vem em parte de reajustes, mas o principal fator é a melhora na ocupação. Mais gente alugando os espaços. Certo. A ocupação física ajustada do portfólio todo subiu para 95,1%, é um patamar excelente. isso se reflete nos diferentes tipos de ativos. Nos shoppings, que ainda estão no portfólio, por exemplo, as vendas e os aluguéis nas mesmas lojas subiram ali na casa dos 4% a 6%. Mas o que realmente me parece um destaque absoluto é o projeto de galpões, o CLD. Sim, esse projeto é a estrela. As fases 1 e 2 estão 100% locadas e a fase 3 já está 100% pré-locada. Isso é incrível, e isso não é pouca coisa. Mostra que a SIM está posicionada exatamente onde o mercado está mais aquecido, logística, impulsionada pelo e-commerce. Pois é. Ter um projeto 100% pré-locado significa que a demanda é tão forte que os clientes estão garantindo espaço antes mesmo de ele ficar pronto. É um sinal de extrema confiança no ativo. Com certeza. Juntando tudo, o resultado operacional líquido dos imóveis comparáveis, uma métrica chamada NOI sem properties, cresceu quase 14%. É um quadro operacional, assim, muito sólido. Ok, então a operação está gerando mais caixa. E com esse dinheiro entrando, como eles estão gerenciando as dívidas? Eu vi que a despesa financeira caiu bastante, quase 50%. Isso parece uma jogada inteligente, mas qual foi a estratégia por trás disso? Essa é outra parte importante da história. A gestão foi muito ativa. Eles usaram o caixa levantado com as vendas de ativos do passado para quitar antecipadamente algumas dívidas mais caras. Ah, boa! Isso limpou o balanço e reduziu o custo financeiro, o que ajuda diretamente o lucro. Faz todo sentido. E como fica a estrutura da dívida que sobrou? É algo que preocupa. Na verdade, a estrutura é bem confortável. Quase 95% da dívida é de longo prazo e o próximo pagamento mais pesado é só em 2028. Nossa, tem tempo. Isso dá um fôlego enorme, tira qualquer pressão de caixa no curto prazo.
O único ponto de atenção que a gente pode discutir depois nos desafios é que 86% dessa dívida está atrelada à inflação, ao IPCA. Mas, no geral, a fotografia da estrutura de capital é de solidez. Agora vamos para o outro lado da moeda, porque quem abre o relatório e olha só os números principais, sem nenhum ajuste, pode levar um susto, né? Pode, com certeza. A receita líquida e o lucro acumulados no ano mostram quedas gigantescas, de mais de 80%. Alguém desavisado poderia pensar que a empresa está quebrando. O que explica essa distorção? É crucial entender essa queda para não tirar conclusões erradas. Imagine que você é um cantor e, em 2024, você ganhou na loteria. Seu rendimento naquele ano foi altíssimo. Ok. Em 2025, você volta a ganhar dinheiro apenas com seus shows. Sua renda caiu drasticamente, mas a sua carreira de cantor, que é o seu negócio principal, está indo muito bem. Entendi a analogia. A grande venda de ativos para o XP Malls em 2024 foi o bilhete de loteria da SIM. Exatamente. Aquela venda gerou um resultado extraordinário e, assim, inflou a base de comparação. A queda em 2025 não é uma falha operacional, é simplesmente a ausência desse evento único. Certo. Por isso, a única forma de analisar a SEM de forma justa hoje é olhando os números ajustados, que refletem a bilheteria dos shows e não o prêmio da loteria. Perfeito, ficou muito claro. Agora, outro número que pode levantar uma sobrancelha é a dívida líquida. Parece uma contradição. Se a operação está gerando caixa e eles até pagaram dívidas, como a empresa passou de uma posição de caixa líquida para uma dívida líquida de 272 milhões em um trimestre? Essa é outra situação onde o contexto é tudo. Esse aumento não veio de prejuízo operacional, ele está diretamente ligado a uma decisão estratégica da empresa, uma redução de capital de 330 milhões que foi paga aos acionistas em setembro. Ah, então foi uma distribuição para os acionistas. Isso, essencialmente, a empresa usou o caixa que tinha para remunerar seus investidores. Matematicamente, quando você tira dinheiro do caixa, a dívida líquida aumenta, mas não foi um dinheiro queimado para cobrir perdas. Entendi. Então foi mais uma transferência de valor para o acionista do que um sinal de problema. E a alavancagem, como ficou? Ficou num patamar totalmente manejável. A relação entre dívida líquida e EBITDA está em 3,06 vezes. Para o setor, é um número considerado saudável e sob controle. Ok. Falamos da saúde geral do portfólio, com ocupação em 95%. Mas quando a gente olha com uma lupa, aparecem alguns pontos de vacância que pesam na média, principalmente nos escritórios AAA, certo? Sim, a média geral é forte, mas ela esconde algumas dores de cabeça. A ocupação dos edifícios corporativos de alto padrão está em 66%, e o grande vilão dessa história é o edifício CEO no Rio de Janeiro, que está com mais de 62% de seus espaços vagos. E qual é a história desse prédio? Por que um ativo de ponta estaria tão vazio? É o exemplo clássico de um ativo de altíssima qualidade no lugar errado, na hora errada. O CEO é um empreendimento fantástico, um filé mignon. Sim. Mas ele está localizado no Rio, uma cidade cujo mercado de escritórios corporativos sofreu um baque enorme nos últimos anos e ainda não se recuperou totalmente. É um desafio estrutural daquele mercado específico. É uma pena para o ativo. E além dele temos o ativo ITM, que aparece 100% vago, mas esse é um caso diferente. A empresa já o trata como não estratégico, provavelmente para ser vendido em breve. Certo. Então temos a operação, a dívida, a estratégia, mas e aqueles riscos que não estão tão óbvios no balanço? Aqueles que podem aparecer de surpresa como processos judiciais. Como assenta nesse quesito? Esse é um ponto que exige monitoramento. Nas notas do balanço, a empresa detalha seus processos, existe um valor provisionado para perdas consideradas prováveis, mas o número que realmente chama atenção é o montante de 235,8 milhões em riscos classificados como possíveis. E para esses não tem reserva de dinheiro? Para esses, não. E do que se tratam esses processos? Os maiores valores vêm de questionamentos da Receita Federal sobre a forma de tributação de 2 fundos imobiliários em que a SIM tem participação. Um relacionado ao Gran Plaza Shopping,
com um valor que chega a 232 milhões. Nossa, é um valor alto. E outro menor, do Centro Têxtil Internacional. A empresa e seus advogados acreditam que a chance de perder é possível, não provável, por isso não provisionaram. Mas é um risco financeiro relevante que está no radar e que, se materializado, teria um impacto significativo. Ok, o cenário de pontos fortes e fracos está bem desenhado. Olhando para frente, então, quais são os grandes desafios? Um deles me parece ser a continuidade dessa estratégia de reciclagem do portfólio. Sem dúvida. O grande desafio é continuar essa faxina no portfólio de forma eficiente. Não é só vender, é vender bem. Eles têm negócios em andamento, como a venda do Shopping D e uma parcela final para receber do edifício Brasílio Machado. Certo. Concluir essas transações, liberar o capital e, principalmente, decidir onde alocar esse dinheiro de forma inteligente para o novo foco da companhia é o desafio central da estratégia. E enquanto a empresa se desfaz de um lado, ela constrói do outro. O projeto de galpões, o CLD, parece ser a grande aposta de crescimento, né? Sim, é o principal motor de crescimento orgânico hoje. O sucesso até agora é notável, mas o desafio é manter o ritmo de execução, ter as próximas fases 100% pré-alocadas é excelente, mas agora eles precisam entregar a obra. Claro, tem o risco da execução. Exato. E todo projeto de construção carrega riscos de custos que podem estourar, de prazos que podem atrasar. O desafio é transformar o projeto no papel em receita recorrente no balanço, sem sustos no caminho. E por último, voltamos à dívida. Mesmo com a estrutura parecendo saudável agora, aquela dependência do IPCA não é uma faca de dois gumes. Uma vulnerabilidade para o futuro. Exatamente. Em um cenário de inflação controlada, como o atual, é uma dívida barata e eficiente. Mas o Brasil tem um histórico de instabilidade, né? Pois é, um repique inflacionário inesperado, por qualquer motivo, poderia aumentar o custo dessa dívida muito rápido. O desafio para a gestão financeira aqui é quase um jogo de xadrez. Eles precisam monitorar o mercado constantemente para, na primeira janela de oportunidade, talvez trocar essa dívida por outra, com juros pré-fixados ou atrelada a um CDI mais baixo, se as condições forem favoráveis. Isso é uma gestão de risco contínua. Em resumo, então, a análise nos mostra uma empresa que está no meio de uma travessura importante. Os resultados da operação principal, quando a gente olha os números ajustados, são fortes e apontam para uma base de negócio saudável. Já os números gerais estão temporariamente distorcidos por essa grande estratégia de vender ativos antigos para focar no futuro. É isso. Com a estratégia de desinvestimento ainda em curso e um foco cada vez maior e mais bem-sucedido em galpões logísticos, a grande questão para quem acompanha a empresa não é apenas a performance dos ativos que ela tem hoje. Qual seria a grande pergunta, então? A pergunta que fica no ar é: ela vai se consolidar como uma empresa mais enxuta e especializada em logística, ou vai usar o capital dessas vendas para buscar novas frentes de crescimento que ainda não estão no nosso radar? Agradecemos por nos acompanhar nessa análise. Se gostou do conteúdo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal.